Você não sabe nem se comportar. Ela disse isso, rindo. Não baixinho, não entre dentes. Ela disse em voz alta, na frente de todo mundo, no casamento da minha prima. E por um instante o salão inteiro pareceu parar. O garçom que passava ficou sem saber se seguia ou parava. Um grupo de adolescentes atrás de mim engasgou de rir. Minha mãe lá no canto ficou branca. Eu só queria encontrar um lugar para desaparecer. Mas foi aí que, do outro lado da mesa, a avó dela se levantou. E quando eu olhei em volta de novo, ela estava de pé, me aplaudindo. Hoje eu vou te contar tudo o que aconteceu naquele dia, porque o que parecia ser só mais um momento de vergonha se transformou em uma das lições mais importantes da minha vida, principalmente se você, ou alguém que você ama, está no espectro autista e já ouviu coisas como: para de fingir que é especial, você só quer chamar atenção, ninguém tem paciência com quem não se encaixa. Este vídeo não é só sobre mim, é sobre todos os que já foram humilhados, por apenas serem quem são, e sobre como, às vezes, a justiça vem de quem a gente menos espera. Meu nome é Lucas, tenho 17 anos, e sim, sou autista. Mas por muitos anos ninguém sabia disso. E os poucos que desconfiavam não queriam saber. Desde muito pequeno, eu era chamado de esquisito, aquele que não encarava os olhos, que não sabia se enturmar, que tinha medo de barulhos altos e chorava com luz forte. Me lembro claramente de um dia no maternal. A professora fez uma roda com os colegas e colocou uma música animada. Todo mundo dançava, batia palma. Eu me encolhi num canto, tampei os ouvidos e comecei a chorar. Minha mãe, naquela época, recebia recados estranhos da escola. Ele é inteligente, mas vive no mundo dele. Tem dificuldade em se relacionar. A gente acha que é só timidez. Vai passar. Mas não passou. Na infância, as dificuldades sensoriais eram constantes. Tecidos ásperos, barulhos repentinos, mudanças de rotina. Tudo parecia me atacar de uma forma que ninguém entendia. E quando eu tentava explicar, diziam que era drama. Passei anos tentando me adaptar, treinando respostas, imitando gestos, aprendendo quando rir, mesmo sem entender a piada. Meu maior refúgio era o violão do meu tio. Nos almoços de domingo, eu me escondia no quarto e dedilhava as cordas, sozinho. Ali, eu não precisava fingir. Era só eu, a madeira, o som e o silêncio que me fazia bem. A palavra autismo só apareceu aos 13 anos, depois de uma crise forte no colégio. Um professor novo me interrompeu no meio de uma apresentação e disse na frente de todos: "Menos formalidade, garoto. Aqui não é teatro." Eu paralisei, travei por completo e chorei. Foi nesse dia que minha mãe me levou a uma psicóloga especializada. Foram meses de investigação até o diagnóstico final. Transtorno do espectro autista, nível 1. Eu não estava estragado, não era fresco. Só era eu, diferente, com outro jeito de ver, ouvir, sentir. Mas o mundo ao meu redor, esse não mudou. O convite chegou com um laço dourado e uma caligrafia impecável. Casamento da prima Laura, sábado, às 19 horas. Minha mãe ficou animada. Meu pai disse que seria bom para mim. Mas eu travei. Casamento? Música alta, luzes, pessoas falando todas ao mesmo tempo, abraços inesperados, sorrisos forçados, roupas desconfortáveis. Tudo o que mais me causava angústia, num só lugar. Mas respirei fundo. Era minha prima. Ela sempre foi gentil comigo. Pensei, eu vou tentar, talvez seja diferente dessa vez. Preparei tudo com antecedência. Escolhi uma roupa que eu suportasse usar. Fui de fone de ouvido até a entrada da festa. Combinei com minha mãe de ter um espaço para me recolher, se fosse preciso. E levei comigo o meu violão, dentro do carro. Era o meu ponto de segurança. Eu não pretendia usar, mas só o fato de estar ali já me ajudava a respirar melhor. Ao chegar na festa, os olhares começaram. Nossa, olha quem apareceu. Ele fala agora? Não é aquele menino estranho que nunca responde? Sorrisos irônicos, toques no ombro que me arrepiavam inteiro. Pessoas perguntando sobre vestibular, namorada, o futuro. Palavras que me atravessavam como se fossem dardos.
E então, durante a recepção, aconteceu. Estávamos em volta da mesa de doces e eu fui me afastando. O barulho estava insuportável. Fiquei perto de uma planta decorativa tentando me regular. Foi quando uma das amigas da noiva, com uma taça de espumante na mão e uma voz estridente, disse em alto e bom som: "Gente, ele tá ali parado igual um poste. Não sabe nem se comportar. Que vergonha." A risada veio em coro. Uma gargalhada rápida, venenosa. Minha mãe ouviu. Tentou disfarçar. Mas eu percebi o olhar dela, cheio de dor, de raiva contida. A humilhação foi pública. E eu? Fiquei parado, sem conseguir reagir. Por dentro, o coração disparava. O rosto queimava. O corpo queria sumir. Ali, eu entendi uma coisa que me rasgou. Não importa o quanto eu tente, nunca vou ser suficiente para esse tipo de gente. Mas foi justamente naquele instante de silêncio interno que algo começou a mudar. O salão estava cheio, música ao fundo, vozes se misturando, luzes piscando suavemente. Mas dentro de mim, tudo era silêncio. A frase da garota ainda ecoava: "Você não sabe nem se comportar." E a gargalhada depois foi como um tapa. Público, cruel, definitivo. Eu permaneci ali, estático. Alguns olharam e viraram o rosto. Outros fingiram que não ouviram. Mas teve quem risse, e foi isso que doeu mais. A cumplicidade do riso, a concordância em silêncio. Minha mãe caminhou em minha direção e tentou sorrir. Mas seus olhos diziam outra coisa. Ela segurou minha mão como se dissesse: "Não precisa se explicar." Mas naquele momento, eu me senti menor que nunca. Vi meu tio cochichar com a esposa. "A gente finge que tá tudo bem, mas não é normal. Não interage, não participa." Minha prima Laura, a noiva, passou apressada. Percebi que ela ouviu. Ela me olhou por um segundo, hesitou e seguiu andando. E a garota que tinha dito tudo? Lá estava, se gabando com um grupo de amigos. Disse mais uma pérola. Finge que é especial só para ter atenção. O típico coitadinho especial. Alguns riram de novo. Outros abaixaram os olhos. Fui até a parte externa do salão. O som estava abafado ali. Encostei na parede e deslizei até o chão. Senti a textura do piso frio nas mãos. Respirei fundo. Minha mente era um redemoinho. Eu me perguntava se tinha mesmo feito algo errado. Se eu deveria ter forçado um sorriso, tentado puxar assunto, fingido não ser quem sou. Mas a verdade era outra. Ali, eu percebi que nunca seria suficiente para eles. Porque eles não estavam prontos para enxergar. Meu pai me encontrou pouco depois. Sentou ao meu lado. Não disse nada. Apenas ficou ali, e isso bastou. Foi a primeira vez em muito tempo que o silêncio me abraçou de forma segura. O casamento continuou lá dentro. Músicas, brindes, sorrisos para fotos. Aqui fora só eu, meu pai e o violão no porta-malas do carro. Ele olhou para mim e disse: "Quer pegar o violão?" Eu balancei a cabeça. Ainda não. Mas uma parte dentro de mim começava a se acender. 2 semanas se passaram desde o casamento. Eu não toquei no assunto com ninguém. Nem com meus pais, nem com a terapeuta. Era como se meu silêncio falasse mais alto que qualquer explicação. Mas uma ideia crescia por dentro, mesmo sem palavras. Laura, minha prima, ia fazer um jantar em casa para agradecer os familiares mais próximos. Um evento menor, mais íntimo. Mesmo assim, fui relutante. Minha mãe me disse: "Você não precisa ir se não quiser." Mas eu queria, não porque me sentia preparado, mas porque havia algo que eu precisava fazer. Por mim. Levei o violão. Chegando lá, fui direto para o canto da sala. Ninguém reparou muito. O ambiente era outro, menos barulhento, menos cruel. Laura veio me dar um abraço e, pela primeira vez, falou comigo olhando nos olhos. "Obrigada por ter vindo. De verdade." Foi simples, mas sincero. Em determinado momento da noite, enquanto todos conversavam, Laura se aproximou e perguntou baixinho: "Você ainda toca violão? Lembro de ouvir uma música sua uma vez, escondido." Eu sorri. Ela então fez algo que ninguém esperava. Chamou a atenção das pessoas e disse: "Antes de encerrarmos, tem alguém aqui que gostaria de compartilhar uma coisa linda com a gente." Fiquei em choque. Meu coração disparou.
O corpo travou, mas algo dentro de mim disse: agora. Caminhei até o centro da sala, com o violão nas mãos. A mesma garota que tinha me humilhado no casamento estava lá. A expressão dela era de surpresa, talvez incômodo. Cruzou os braços, desviou o olhar. Sentei, respirei fundo e toquei. Não falei uma palavra, apenas deixei os dedos falarem por mim. A melodia era suave, construída em camadas de notas que falavam de tudo que eu nunca consegui dizer. Não era uma música conhecida, era minha. E ali, o tempo parou. As conversas cessaram. Os copos foram pousados sobre a mesa. Até mesmo os celulares foram esquecidos. As pessoas apenas escutaram, inclusive ela. Inclusive a garota do riso fácil e do julgamento cruel. Ela abaixou os olhos. Talvez de vergonha, talvez por não saber onde se esconder. E no fim, quando a última nota soou e o silêncio se fez, a avó dela se levantou. Com as mãos trêmulas bateu palmas, de pé. Logo outros seguiram. Minha mãe chorava. Meu pai apenas sorria, com os olhos marejados. Laura caminhou até mim e sussurrou: desculpa por não ter te defendido antes. Mas eu não precisava mais daquilo, porque ali eu entendi algo precioso. Eu não precisava ser como eles. Bastava ser eu, e eu era. Na música, nas minhas pausas, no meu tempo. O que aconteceu depois daquele momento não foi apenas um aplauso. Foi uma mudança, um deslocamento silencioso no olhar das pessoas, como se, pela primeira vez, vissem além do rótulo, além das palavras ausentes. Naquele jantar, algo que sempre me escapou foi finalmente alcançado. Escuta, não só o som da música, mas a escuta do que eu era. Naquela noite, não fui o menino esquisito. Não fui o primo que não fala. Fui apenas eu. A avó da garota se aproximou mais tarde. Me chamou com delicadeza. Seus olhos estavam vermelhos. Você me fez lembrar do meu marido. Ele tocava assim, com alma. Eu não consegui responder, mas sorri. E ela entendeu. Minha mãe recebeu mensagens nos dias seguintes. Gente que estava no jantar dizendo: não fazia ideia de que ele tinha esse dom. Desculpa por nunca ter olhado de verdade. A gente erra tanto tentando forçar as pessoas a caberem num molde. Até mesmo o pai da garota, aquele homem sisudo, sempre exigente, mandou uma mensagem para amar a minha família. O talento dele é raro. Ele tem algo que muitos não têm. Verdade. Mas o mais impressionante não foram as palavras dos outros. Foi o que mudou dentro de mim. Pela primeira vez, eu senti que não precisava provar nada. Que não era um erro a ser corrigido, nem um problema a ser tratado. Eu era alguém com um jeito diferente de dizer o que sente, e isso bastava. Não era sobre agradar, nem sobre caber nos lugares. Era sobre fazer o que eu fazia melhor, sentir e expressar do meu jeito. Laura me mandou uma foto alguns dias depois. Era do jantar. Eu no centro, violão no colo, olhos fechados. E ao fundo, todos em silêncio, todos ouvindo. Ela escreveu: essa imagem é a lembrança mais bonita que guardarei desse dia. Obrigada por ser você. Durante muito tempo eu achei que precisava ser como os outros para ser aceito, que precisava falar como eles, me comportar como eles, entender o mundo exatamente da mesma forma que todos ao meu redor. Mas não. A verdade é que existem muitas formas de se comunicar, e algumas delas são silenciosas, mas não menos poderosas. O autismo não me impede de sentir, nem de amar, sonhar, me machucar ou me superar. Ele só me faz sentir tudo, de um jeito diferente. E talvez o mundo precise aprender a escutar mais esses jeitos diferentes. Porque no fundo, o que todos nós queremos é ser vistos, ouvidos, respeitados. Aquela garota pode ter rido de mim, mas naquele dia ela me ajudou a descobrir algo que eu nunca mais esqueci. Quando você para de tentar se encaixar, começa a brilhar onde é único. E foi isso que eu fiz. Brilhei do meu jeito. Hoje quero que você pense em quantas vezes já julgou alguém pelo que parecia ser, pelo que não falava, pelo que não fazia. E se essa pessoa estivesse apenas tentando sobreviver num mundo barulhento demais? E se fosse com você? Se você tivesse que lutar todos os dias para ser compreendido?
Se tudo em você fosse motivo de riso, desprezo ou julgamento, talvez a resposta não esteja em mudar quem somos, mas em mudar como olhamos para o outro. Se você conhece alguém no espectro autista, ofereça presença. Se você é esse alguém, lembre-se, o seu jeito é necessário no mundo. E às vezes, basta um violão, ou um olhar, ou um simples gesto de escuta, para salvar tudo.